Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Fabi, eu sou confeiteira, eu trabalho com bolos de aniversário tanto por encomenda quanto também pronta entrega. Pronta entrega funciona da seguinte forma: eu sempre tenho massas, recheios e bolos de aniversário já montados à pronta entrega. Que aí quando um cliente entra em contato pedindo um bolo de aniversário de última hora, é só montar e confeitar, ou quando o bolo já está montado, é só confeitar. Então eu já deixo o chantilly gelado, eu tenho a impressora aqui já prontinha para eu poder fazer o topper de bolo quando o cliente pede um bolo com tema. E aí uma cliente entrou em contato hoje pedindo um bolo de aniversário de 2 quilos, com a massa branca, o recheio de 4 leites e o tema do Flamengo. Eu já tenho esse bolo montado e eu vou fazer com você a decoração dele. É uma decoração bem simples, então você que é iniciante na área da confeitaria vai tirar de letra. E já aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho para você poder receber todas as minhas dicas e receitas que eu trago aqui para o canal. Bora pro vídeo? O ponto do chantilly, ele é bem simples. Vou levantar aqui o bol da batedeira para mostrar para vocês como que tá o ponto. O chantilly eu já bati. Ele tava no mínimo 12 horas já na geladeira. E aí eu deixo ele bater até ele ficar bem firme. O ponto firme que eu sempre costumo falar é quando você pega assim com o fouet e ele vai grudar, né, no fouet da batedeira. Pode fazer também aquele buraco aqui no meio, né, do bol da batedeira. Mas o ponto bom é esse aqui. E aí na hora de confeitar, a gente vai hidratar esse nosso chantilly para ele ficar bem lisinho. Eu vou ensinar para vocês. Eu vou separar aqui 2 chantilly. Um chantilly que ele vai com corante e um chantilly que vai sem corante. Ressaltando só que o nosso chantilly que vai sem corante, o que acontece? A gente pode já colocar o leite condensado aqui no chantilly, né? Mas o chantilly que vai com corante, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o corante primeiro e só depois que a gente vai colocar o nosso leite condensado para hidratar. Porque se a gente hidratar primeiro, antes de colocar o corante, o que vai acontecer? Esse nosso chantilly vai perder o ponto. Então aqui eu separei uma porção que vai ser branco, porque é um bolo do Flamengo. A cliente pediu ele com decoração branco e vermelho. Então, vou hidratar essa parte aqui, que vai ser para fazer a espatulagem, deixar o bolo liso. E a outra parte eu vou colorir, que vai ser onde vai ser o acabamento do bolo. A cliente pediu um bolo todo espatulado e com rosetas em vermelho. Sempre vejo alguns comentários de algumas pessoas falando assim: ah, mas você faz só esse tipo de bolo? Não, gente, não é que eu só faço esse tipo de bolo, é que o cliente pede nesse modelo. E se o cliente pede nesse modelo, eu não vou ficar contestando com o cliente: ah, não vou fazer nesse modelo, porque esse modelo eu já faço direto. Não. Ó, o ponto da gente parar de colocar leite condensado aqui no chantilly é quando passa a espátula assim, ó, e tá lisinho, tá vendo, ó, tá bem lisinho. Então esse é o ponto. Vou reservar. Agora vamos pro vermelho. O vermelho eu gosto de utilizar esse aqui. Tem também o corante vermelho extra forte da Iceberg. É muito bom. Fabi, amarga. Gente, sempre você tem que dar um alerta pro cliente. Se você trabalha com corante vermelho, você sempre tem que alertar o cliente dizendo que pode ocorrer de amargar um pouquinho, porque é muito corante que a gente tem que colocar aqui. Então, infelizmente, vai amargar um pouco, entende? Aí, quando a gente coloca corante, vocês repararam que eu coloquei primeiramente o corante. Aí, se tiver necessidade de hidratar, eu vou hidratar com leite condensado, mas só depois que eu coloco o meu corante, porque senão vai desandar. E vocês reparam, ó, que já ficou praticamente lisinho. Eu vou colocar mais um pouco de corante. E creio que não vai ter necessidade nem de eu hidratar com leite condensado aqui. Fabi, pode hidratar com água gelada?
Eu não gosto de hidratar com água, gente, porque eu utilizo o chantilly Amélia. O chantilly Amélia, ele é um chantilly bem sem doce. Então, quando a gente hidrata com água ou leite gelado, ele fica bem sem graça. Então, por isso eu prefiro colocar o leite condensado, que aí ele já fica bem docinho, bem saboroso. Olha só, não precisou de eu colocar o leite condensado aqui para hidratar, porque o próprio corante que eu coloquei aqui no meu chantilly já hidratou. Então, se eu tivesse colocado leite condensado e depois o corante, esse chantilly aqui iria ficar molengo. Então, agora vamos para a decoração do bolo. Bom, esse aqui é o bolo da cliente, um bolo de 2 quilos, como eu disse, que foi pedido de última hora. Eu vou dar uma dica aqui para quem está começando na área da confeitaria, que é fazer uma pré-camada no bolo. A pré-camada é ideal para que as migalhas que ficam aqui ao redor do bolo não se junte ao chantilly e atrapalhe no momento que você for fazer a decoração do seu bolo de aniversário. Então, se você ainda não tem muita confiança nas decorações de bolos de aniversário, então é bom você fazer essa pré-camada. Você passa um pouco de chantilly, o chantilly pode estar poroso, não há necessidade do chantilly estar hidratado para você fazer esse processo aqui, tá? É só uma passadinha de chantilly aqui ao redor do bolo. Eu não tenho costume de fazer isso por conta que eu já sinto uma confiança maior na hora de fazer a decoração do meu bolo sem fazer aqui essa pré-camada, tá? Agora vamos para a decoração. Eu utilizo um saquinho aqui, no lugar da manga de confeitar, que é um saquinho com a medida de 15 por 30, que é esses saquinhos assim, ó. Eu compro ele nas casas de embalagem, eu pago 3 e pouquinho, se eu não me engano. 15 por 30, ele vem 39 unidades, né? Aí você vê na região aí onde você mora. Geralmente eles são conhecidos como saquinho para colocar algodão doce. E serve também para utilizar para colocar refrigerante, tá? Então é esse saquinho que eu utilizo para colocar o chantilly, em vez de utilizar as mangas de confeitar que são mais caras, tá? Aí fica a seu critério. Então eu coloquei já meu chantilly aqui. Eu deposito o chantilly no bolo, sempre rodando a bailarina. O chantilly, na hora que você for depositar, não pode ter falha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Algumas pessoas geralmente fazem assim, ó. Não pode ficar essa falha, porque no momento que você for espatular, se tiver essa falha aí, o seu bolo vai ficar com aquelas bolhas de ar na lateral. Então, na hora que você espatular ele e colocar na geladeira, ele vai começar a criar aquelas bolhas de ar. Então, não pode. Você tem que fazer com que fique tudo juntinho ali no momento que você vai depositar o seu chantilly no seu bolo. A espatulagem aqui na parte de cima, eu sempre costumo fazer primeiro, mas não é regra. É a maneira que eu me adaptei melhor. Mas fica a critério de cada um, tá? Fica a critério de cada um. Na referência que a cliente me enviou, tinha uma textura na lateral que eu faço com essa espátula aqui. Eu chamo ela de espátula triangulada. Então, aqui o ângulo é sempre, como eu falo, o ângulo de 45 graus. Não pode estar assim, não pode estar fechada demais. Ela tem que estar assim, desse jeitinho. E aí a gente gira a bailarina. A mão, sai mosquito. A mão que tá com a espátula, ela nunca se movimenta, ela fica paradinha. Você vai apenas rodar a bailarina e a mão que tá com a espátula, ela vai ficar parada. Porque se você ficar fazendo isso aqui, vai ficar marcando a lateral do seu bolo. Então, você não fica fazendo esse movimento com a sua espátula, não. Deixa ela paradinha e só uma mão você vai girar a sua bailarina. Agora chegou o momento de tirar as rebarbas. Eu sempre puxo de fora para dentro. Ó, puxando de fora para dentro. Não tem uma regra, mas é uma forma que eu me adaptei melhor, tá? Na referência da cliente tinha uma espiral também na parte de cima aqui. Eu faço com a ponta da espátula, girando a bailarina e levando a ponta para o centro do bolo.
Aí eu passo pela última vez aqui a espátula triangulada só para finalizar. Eu já espatulei o bolo, agora eu vou deixar de cantinho aqui e peguei aqui a minha manga de confeitar, barra do saquinho, né? Eu vou cortar aqui só uma pontinha, ó, tem que ser uma pontinha bem pequena, porque eu vou colocar um bico de confeitar. Direto eu recebo alguns comentários dizendo assim, Fabi, não vai estourar quando coloca o bico de confeitar? Por isso que tem que ser um buraquinho bem pequenininho, tá vendo, ó? Ó, bem pequenininho. Aí a gente faz assim, que ele não vai estourar no momento que eu fizer a decoração no bolo. Vai ser um acabamento em rosetas na parte de cima e no rodapé do bolo vai ser um detalhe em conchinhas. Eu sempre uso também esse copo aqui onde eu coloco o saquinho, para servir de apoio na hora que eu vou colocar o chantilly, ó. Fica bem mais fácil. Ó, então vou colocar aqui meu chantilly vermelho. Tá calor hoje, e sempre quando tá calor, a tendência do chantilly é ele amolecer um pouco, principalmente quando vai corantes. Agora eu vou arrumar aqui. Agora vamos pro detalhe em rosetas aqui na parte de cima do bolo. Esse aqui é o bico de confeitar, bico pitanga 1M. Eu sempre posiciono ele aqui, deixando mais ou menos um dedo aqui da borda do bolo. Então, primeiramente, o que a gente faz? A gente posiciona onde a gente quer o início da nossa roseta. Se a gente soltar, formou uma pitanga. Então, por isso que esse bico de confeitar já se chama pitanga, bico pitanga. Mas não é isso que eu quero uma roseta. Então, primeiro, a gente pressiona e gira em volta de onde a gente pressionou. Eu sempre gosto de finalizar a roseta aqui, porque se ela finalizar aqui, fica estranho. Dou uma distância de mais ou menos um dedo aqui e um dedo da borda e começo a próxima roseta, ó. Porque aí o acabamento dela vai se encostar uma na outra. E assim eu vou dando continuidade com as próximas rosetas. Ó. Distância de mais ou menos um dedo. Pressiona. Gira o bico de confeitar em volta de onde a gente pressionou. E aí vai dando continuidade até finalizar. Finalizou a última roseta. A conchinha é um movimento fácil. É um movimento aqui que você vai pressionar, leva o bico de confeitar para frente e volta com ele para trás. Bem facinho. Então, esse é o movimento que a gente utiliza para poder fazer as nossas conchinhas. Essas conchinhas podem ser feitas tanto na parte de cima quanto também nas laterais do bolo. Aí eu tô fazendo conforme tá na referência que a cliente me enviou. Vou dando continuidade até finalizar a última conchinha. Prontinho. Agora eu vou fazer o topper do bolo da cliente. Aí esse aqui é o topper com o tema do Flamengo. Esse papel aqui é um papel fotográfico, ele tem a gramatura 180. Tem uns papel fotográfico com a gramatura melhor, mas eu gosto de utilizar esse aqui com a gramatura 180, que ele sai mais em conta, tanto para mim quanto para o meu cliente também. E ele tem uma qualidade muito boa, ele é bem brilhoso. E aí eu imprimo ele na minha impressora. A minha impressora é a impressora Epson, ela é a Epson L3150 Wi-Fi. Então ela não tem necessidade do computador para eu poder utilizar. Eu utilizo ela pelo celular. Então eu edito pelo celular. O aplicativo que eu utilizo é o Pixel Lab. Então eu baixo aqui essas imagens pela internet. Aí depois eu coloco o nome, se tiver a idade que a cliente pede também. E às vezes eu coloco a idade quando o cliente pede. E aí eu edito e depois imprimo, recorto e monto. Agora eu vou recortar e montar. Para montar esse topper, eu utilizo aqui algumas coisinhas. Então, primeiramente, o que a gente faz? Recorta em volta. Eu não vou filmar recortando porque demora muito.
mas eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo para montar o topper. A cola, uma cola instantânea, né? Pode ser uma cola quente, mas eu prefiro a cola instantânea porque é bem mais rápido. Aqui, esses palitinhos aqui é mexedor de café. Esse mexedor de café eu utilizo para colocar nessas imagens que são menores, sabe? Essas imagens menores assim, que vai por cima do bolo, eu utilizo o mexedor de café para colar. E aí, nas imagens que são maiores, por exemplo, essa parte aqui, eu utilizo isso aqui. É palito para pirulito, né? Ó, eu utilizo esses palitos aqui. Tem neles transparentes, mas eu não encontrei, só encontrei nessa cor branca. Mas eu gosto mais dos transparentes. Aí é o que eu utilizo para poder montar os meus topper de bolo com o tema simples. E se vocês quiserem que eu trago para vocês aqui um conteúdo ensinando a fazer a edição do topper do bolo do zero, desde a edição dentro lá do Pixel Lab até a impressão, vocês comentem aqui nos comentários. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal para vocês poderem acompanhar todas as dicas que eu posto aqui para vocês, porque eu trago bastante coisas para quem é iniciante na área da confeitaria. Então, já aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês acompanhar todas as novidades que eu vou trazer por aqui. Eu já recortei aqui, eu vou utilizar somente essas imagens aqui. Não vou utilizar as outras imagens, por exemplo, essas aqui, por conta que não tem na referência que a cliente me enviou. Mas eu não consegui encontrar uma arte somente com a referência que ela me enviou, que são essas, então eu imprimi tudo de uma vez só. Então, essa parte aqui, ó, ela vai na frente do bolo, vai em contato com o bolo. Já que vai em contato com o bolo, eu gosto de cortar e colar um palito aqui, né, para poder ele ficar na frente do bolo e não ficar em contato com o bolo. Esse aqui vai um palito grande, cola e coloco esse palito maior bem aqui. Segura um pouquinho. Se fosse cola quente, demoraria bem mais. Agora esses aqui é o mexedor de café. Então passo um pouquinho de cola, ó, e coloco aqui o palitinho, que no caso é o nosso mexedor de café. Deixo sobrar um ponto aqui para poder colocar no bolo, né? Senão não tem como colocar. Essa parte aqui também. Pronto. Espero secar um pouquinho e já vou pôr no nosso bolo. Ó, não secou ainda. Esperar um pouquinho. Bom, agora eu vou fazer a aplicação do topper aqui no bolo. Essa aqui é a referência que a cliente pediu. Então, esse bolo aqui foi a referência que ela me enviou. Ela me enviou mensagem agora cedo, pedindo um bolo de última hora. E aí, me enviou já essa referência. Então, vamos fazer a aplicação do topper no bolo. Vou colocar aqui essa parte na frente. Ó, aí eu vou olhando na foto, né? Essa camisa é no meio. Deixa eu acertar aqui, ficou torto. Camisa no meio. O símbolo do Flamengo é aqui. E o urubu é aqui. Agora, a plaquinha com o nome. Prontinho o nosso bolinho. E vocês repararam que não é demorado para fazer a decoração do bolo? É bem rapidinho a gente faz a decoração. Quando o cliente pede um bolo desse aqui de última hora, quando eu não tô gravando um vídeo aqui para vocês, geralmente eu costumo demorar no máximo 5 minutos para eu poder fazer a decoração do bolo. Vou mostrar para vocês aqui mais de pertinho, para vocês verem como que ficou as rosetas. Elas ficaram bem perfeitinhas. Vocês viram, gente, como foi fácil fazer a decoração desse bolo de aniversário e utilizando pouquíssimos utensílios. E você que é iniciante na área da confeitaria vai tirar de letra. E mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho,
porque eu vou trazer mais conteúdos pra cá como esse. Deixa nos comentários também alguma sugestão de conteúdo para eu trazer para você que é iniciante na área da confeitaria. Beijo, tchau, tchau!